Em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, Jesus profetizou: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. Esta profecia do Apocalipse, esta profecia do Senhor Jesus, jamais será cumprida da maneira como é ensinada expressivamente pelos bispos, os pastores e os padres. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que a segunda vinda do Cristo será no Oriente e que todo olho o verá. Meus irmãos, se Cristo vier sobre as nuvens literais, tocando trombeta com os anjos, como o povo cristão do Ocidente poderá ver? Todo olho verá. Devido à esfericidade da terra, se Jesus, o Cristo, vier no Oriente, os cristãos do Ocidente não poderão vê-lo. E assim vice-versa. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 a 4, que Cristo virá no Oriente. O Senhor Jesus também, há 2000 anos, nasceu no Oriente. E o mesmo deverá vir no Oriente, porque o Oriente é o berço das religiões. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz que Deus é um Deus imutável. Em 1 Coríntios 14, 33, a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, mas sim um Deus de paz. Vejamos em Apocalipse capítulo 2, versículo 17 e Apocalipse 3, versículo 12. Darei uma pedra branca e na pedra um novo nome. Esta profecia é do Senhor Jesus. E agora em Apocalipse 3,12 diz: a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a pedra significa Cristo, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Aqui o Senhor Jesus disse que a segunda vinda do Messias, o Cristo no seu segundo advento, terá um novo nome. Esta profecia é do próprio Jesus. Meus irmãos, continuem com muita atenção os exames desta conferência. No Apocalipse 22:2, Jesus disse: no meio da sua praça e de ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Queridos irmãos e irmãs, a árvore da vida mencionada aqui no Apocalipse é um homem de vida. E o homem de vida mencionado no Apocalipse é a segunda vinda do Cristo. Queridos irmãos, uma árvore literal não pode produzir somente 12 frutos e ainda criteriosamente produzir um fruto a cada mês. Portanto, a árvore da vida mencionada aqui no Apocalipse está se referindo ao Senhor do segundo advento. E esta profecia foi dita pelo próprio Senhor Jesus, cerca de 98 anos após a sua crucificação. Vejamos agora em Apocalipse 17:15. Jesus disse: as águas que viste, onde se assenta as prostitutas, são povos, multidões, nações e línguas. O termo águas na Bíblia Sagrada está se referindo ao povo pecador.
Em Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Se águas é povo pecador, nuvens, que é água purificada, está simbolizando povo purificado, povo santo. Então, quando Jesus diz que ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá, Jesus está se referindo que ele virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo. Vejamos agora em João capítulo 3, versículo 13. Quando Jesus estava instruindo Nicodemos acerca do renascimento, Jesus disse estas palavras: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Como Jesus havia descido do céu, se ele estava conversando com Nicodemos? Como ele diz que estava no céu, se ele estava conversando com Nicodemos? Afinal, Jesus nasceu como uma criança de Maria. Mas quando ele estava conversando com Nicodemos, ele disse que havia descido do céu. E também disse que havia subido ao céu. E também disse que estava no céu. Mas ele estava em corpo físico conversando com o homem, com Nicodemos. Portanto, meus irmãos, o termo águas está se referindo a povo pecador, como o próprio Senhor Jesus evidenciou aqui em Apocalipse 17,15. Quando o Senhor Jesus disse que vem com as nuvens e todo olho verá, o Senhor Jesus está se referindo que ele virá no meio do povo purificado, no meio do povo santo, com a linhagem de Deus. Nesta passagem, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Se nós lermos em Daniel capítulo 12, versículo 10, esta profecia diz: muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados. Portanto, descerá do céu com grande brado, significa que o Messias virá com a linhagem de Deus. Em Apocalipse 12,5, o próprio Jesus evidenciou que a segunda vinda do Messias não virá das nuvens literais. Aqui o Senhor Jesus disse: e deu à luz um filho, um varão, um homem, que há de reger todas as nações com a vara de ferro, com a palavra de Deus. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui o próprio Senhor Jesus diz claramente que ele será um varão e regerá todas as nações com a palavra de Deus. Portanto, o livro do Apocalipse é o livro das revelações dos últimos dias, reveladas, profetizadas pelo próprio Senhor Jesus, cerca de 98 anos depois que ele subiu aos céus, depois que ele foi crucificado, e ele revelou estas palavras a João, seu servo, na ilha de Pátimos, as coisas que haveriam de acontecer na época da segunda vinda do Messias. E quem estiver distorcendo esta profecia do Senhor Jesus, se responsabilizarão pela tamanha gravidade e pelo tamanho erro fatal que estão cometendo contra o povo de Deus. Vejamos agora em Apocalipse capítulo 14, versículo 14. Jesus sempre utiliza o termo, a expressão filho do homem ou filho de homem. Vejamos agora em Apocalipse 14, 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem. Jesus chama a pessoa da segunda vinda de filho de homem. Meus irmãos, me acompanhem com muita atenção. Em Lucas 17, 22,
Jesus fala sobre a vinda súbita do reino de Deus. E Jesus disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Aqui o Senhor Jesus disse um dos dias. Meus irmãos, se acontecesse da maneira como os bispos, os pastores, os padres ensinam, que o Senhor Jesus virá das nuvens de uma forma sobrenatural, num piscar e fechar de olhos, não seria nem mesmo um dia, seria apenas um momento. Mas aqui Jesus disse que seria muitos dias. Se fosse só um dia, meus irmãos, aqui o Senhor Jesus diria o seguinte: dias virão em que desejarei ver um dia do Filho do Homem e não vereis. Mas aqui Jesus disse um dos dias. Jesus disse que seria muitos dias e não o vereis, o Filho do Homem. Por quê? Porque os cristãos estão esperando ele vir das nuvens. Quando Jesus veio há 2000 anos atrás, os judeus estavam olhando nas nuvens, esperando o profeta Elias vir, e não acreditaram em Jesus, porque João Batista negou, dizendo que o profeta Elias que haveria de vir não era ele, como o próprio Jesus confirmou, dizendo que o profeta Elias que haveria de vir era João Batista, escrito em Mateus capítulo 11, versículo 13 a 14. Portanto, essa expressão Filho do Homem, o Senhor Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Vejamos agora em Lucas 18:8, Jesus novamente utiliza a expressão Filho do Homem. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, esta passagem, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Lembra aquela passagem, João 16:12, quando Jesus disse: eu ainda tenho muito que dizer a vós, mas vós não podeis entender. Em João 16:13, Jesus diz: mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas abertamente falará acerca do Pai. Em João 16:25, Jesus disse que ele não iria falar em termos figurados, nem em termos obscuros e nem em parábolas, mas abertamente e claramente acerca da providência de Deus. Aqui, esta passagem, Lucas 18:8, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. E a expressão Filho do Homem, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias.